O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou ao lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para mim é uma alegria, Dom Francis, poder dirigir a palavra aqui na presença do Senhor, mas também dos meus irmãos sacerdotes, do diácono, dos fundadores de comunidade, dos membros do Cárice. É muito bom nós estarmos aqui, mas também dos meus cofundadores que estão aqui, a Luzia e o Eto, não é? Hoje eu recebi esse encargo da parte de Deus de ser o presidente da Canção Nova. Tomei posse tem menos de um mês, mas para mim é uma alegria poder receber cada um de vocês aqui na nossa casa, porque essa casa foi edificada na oração, na intercessão. Tudo que nós temos aqui, e muitos já vieram dizer para mim, né, que lugar maravilhoso, percebe a presença de Deus, a beleza de tudo aquilo que Deus nos permitiu edificar, foi edificado na intercessão. Então vocês também são um sinal profético para nós nesses dias, de nos fazer ter memória de tudo que foi edificado, né, Eto? Com lágrimas, né, Luzia? Com sangue, com o joelho dobrado, com muita adoração. Graças a Deus, nós temos até uma capela de adoração permanente, perpétua. O Santíssimo fica exposto 24 horas. E a Canção Nova não é, um território eucarístico. Eu queria que você aplaudisse esse dom de Deus, que é a Canção Nova.
E se o Padre Jonas estivesse aqui no meu lugar, ele diria, a Canção Nova é a casa do cáris, é a casa de todos os carismas, é a casa da renovação carismática católica, é a casa de todos nós. Então você está em casa, você está em casa. Com certeza lá do céu ele se alegra por esse momento. Quando a Kátia me ligou e disse que eu iria fazer a homilia hoje, eu falei, ai meu Deus, que responsabilidade. E ainda na frente de um bispo é sempre um desafio. Mas eu percebi o seguinte, Deus quer falar muito conosco pela liturgia da palavra. Por quê? O Tabor é uma parada estratégica. Jesus está subindo, 6 dias depois da profissão de fé de Pedro, mas também dele anunciar a paixão de Pedro ali resistir. Agora ele para estrategicamente, ele leva 3 apóstolos. Ele não leva os 12. Quem ele leva? Pedro, Tiago e João. Mas dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga, agora ele trouxe a mim e a você. Nós estamos no Tabor. Amém? Você percebeu que aqui é um monte? Nós estamos no Tabor, porque Deus nos trouxe aqui para falar conosco. Amém? Ele já tem falado conosco, mas Ele nos trouxe aqui nessa parada estratégica. O Senhor nos trouxe aqui, mas também levou os seus apóstolos ao Tabor, nessa parada estratégica, para manifestar-se transfigurado, fazendo com que Pedro, com que Tiago, João, experimentassem ali um pouco da glória do céu, antes de chegarem a Jerusalém e passarem por todo aquele processo da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Então, a transfiguração, ela é a antecipação do que será a glória do céu, onde nós veremos Deus face a face. Mas aqui, na terra, nós já podemos participar dessa promessa da vida eterna. Porque nós temos um fim, nós temos uma finalidade, nós temos uma meta que é a vida eterna. O nosso serviço, aquilo que nós fazemos no nosso ministério de intercessão, ele está em vista da vida eterna. Depois, entendendo isso, nós percebemos que Deus também nos consola. Deus também nos dá a oportunidade de pararmos diante das lutas, das batalhas, para nos confortar, mas também para nos levar a uma adesão ainda mais intensa de fé. São Tomás de Aquino, ele diz, Jesus quis confortar-lhes e também provocar-lhes na fé, para que uma pessoa, diz Santo Tomás, onde retamente, por um caminho, ela segue, é preciso que ela antes conheça, de algum modo, o fim para o qual ela se dirige. Então, Jesus está no Tabor mostrando o fim para onde os apóstolos se dirigiam. Não era a cruz era o início, o processo da redenção, mas a eternidade, a vida eterna, o céu. Mas, diz Santo Tomás, ele continua, como o arqueiro não lança com acerto acerta, se primeiro não olhar o alvo, e isso é necessário, sobretudo quando a via é áspera e difícil, o caminho laborioso, por isso foi conveniente que o Senhor, disse São Tomás, manifestasse aos seus discípulos a glória da sua claridade, que é o mesmo que transfigurasse, pois nessa claridade ele transfigurará os seus. Um dia nós veremos, e deixa eu dizer para você que é intercessor, Dom Bosco, ele dizia, quando nós chegarmos no céu, nós veremos claramente, porque o Senhor nos mostrará as almas que nós ajudamos a salvar com o nosso ministério. Existe uma meta, existe um alvo a ser atingido, nós veremos. A nossa vida tem sentido, os nossos sofrimentos têm sentido, a nossa cruz tem sentido. Os padecimentos que nós sofremos pelo caminho têm sentido, porque a nossa meta é o céu. Mas é uma via que passa pela cruz, pelo sacrifício. C.S. Lewis, um cristão, creio que a maioria conheça, ele diz, se buscas uma vida confortável, eu não te aconselho a que sejas cristão. O
cristianismo nos desinstala cotidianamente, nos faz sair de nós. O cristianismo não pode dispensar a cruz. Amém? Mas nós sabemos qual é o alvo. Qual é o alvo? O céu. Então a cruz acaba ficando leve, porque Jesus carrega conosco, Ele está conosco, nós não estamos sozinhos, amém? Então pensar nas coisas que nos esperam nos ajuda a ser fortes e a perseverar nos dias de tribulação, nos dias de dificuldade, nos dias de cruz, nos dias em que a gente não entende os motivos claramente que nós estamos passando por aquelas provas, por aquelas dificuldades. Mas como nós temos uma meta, nós já sabemos qual é o alvo, nós já miramos o alvo, nós passamos por esses momentos com a cabeça erguida, olhando para Jesus, para o crucificado, mas sabendo que nos aguarda o quê? O céu, a vida eterna. Diga comigo, meu lugar é o céu. Eu posso dizer algo para você? O Pai preparou para você o céu. Não pare nas dificuldades, não pare na cruz, não pare nos desafios, não pare no desgaste, não pare na perseguição, naquilo que muitas vezes vem, porque hoje nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Amém? Depois, nós fomos trazidos com Ele para o Tabor, para nós crescermos na intimidade. Para que nós, na intimidade, aprendamos a enxergar o que antes nós não víamos. E aí o profeta Daniel nos ajuda muito. Porque Daniel teve uma visão noturna. Ele vê a história do ponto de vista de Deus. O intercessor precisa ver a história do ponto de vista de Deus. Não daquilo que os nossos olhos estão vendo simplesmente. Não nas decisões dos poderosos desse mundo. Não. A visão que o profeta tem, ela sucede os impérios e os opressores, mas ela mostra o projeto de Deus que não falha. Intercessores, vocês me ouvem? O projeto de Deus não falha, e esse projeto passa pela sua oração, pela sua intercessão, pela sua entrega, pelos seus sacrifícios, pelas suas ofertas. Antes da missa, o Siri John nos disse: vocês podem, em profecia, me dar de volta o mundo? Meus intercessores, me devolvam o mundo. Você está disposto a pagar esse preço? Glória a Deus por isso. Um dia, o padre Jonas, com Eto e a Luzia, estavam em Roma, junto com Dom Alberto, na capelinha da nossa casa, em Roma, celebrando a Santa Missa. Dom Alberto, pegando o Salmo 2, fez uma provocação para os três. Se eles queriam pedir às nações por herança. O versículo 8 do Salmo 2 diz: pede-me e dar-te-ei por herança às nações. Só quem tem intimidade, quem tem comunhão com Deus, tem uma alma magnânima, um coração magnânimo. Porque pedir as nações por herança é magnanimidade, não é orgulho, não é vaidade. Nós queremos chegar nas nações. E lá na capela em Roma eles fizeram essa oração. Pediram as nações por herança. Como Deus nos deu uma TV que está nos transmitindo agora, nós tínhamos ela só no Brasil. Foi poucos meses depois, a TV ultrapassou o oceano e chegou na Europa, na África, em todos os cantos. Deus nos deu as nações por herança. E Deus quer devolver o mundo para Cristo a partir de nós, intercessores. Amém? Na intimidade, Deus nos trouxe aqui. E a ordem do Pai das misericórdias, que é o Senhor desta casa, deste santuário, é essa: escutai-o. Nós precisamos voltar a ouvir Deus, a fechar os nossos ouvidos para o mundo, a fechar os nossos ouvidos para aquilo que muitas vezes é dito de forma negativa, e abrir os nossos ouvidos para Deus, porque Ele quer nos dar as nações por herança. Ele quer te dar a Argentina por herança, Ele quer te dar o Japão por herança. Qual é a nação que você habita? Ele quer dar a sua nação para você. Ele precisa somente de um que se coloca na brecha. Ele precisou somente de Noé para salvar a humanidade inteira. Abraão para começar uma nova história. E aí nós vamos olhando para as histórias bíblicas e aqueles homens e mulheres que se
colocaram na intimidade, precisou de Judite para impedir o avanço do inimigo que chegaria em Jerusalém. E hoje Deus diz para mim e para você que Ele conta conosco e Ele quer que nós devolvamos o mundo para Ele. Ele conta com você. Olha para quem está do seu lado e diga, Ele conta com você. Mas somente na intimidade, somente na comunhão que gera felicidade, amém? Onde existe essa unidade, essa comunhão, onde nós sabemos onde nós queremos chegar. Deixa eu te dizer, o cáris é uma realidade da igreja, onde ele quis gerar unidade para que nós nos tornemos imbatíveis. Porque onde tem unidade, o diabo não entra, e aí nós nos tornamos imbatíveis. O diabo não pode seduzir, não pode desviar, porque é um organismo de unidade naquilo que um dia nós experimentamos, a graça do batismo no Espírito Santo. Escutai-o. Escutai-o. A intercessão profética, ela nos leva a viver na dinâmica de interceder por aquilo que está no coração de Deus, e não simplesmente pela nossa lista de intercessão, mas é Deus que nos entrega, aprendi aqui com o Círio John, é Deus que nos entrega as intenções do coração dele. E fazendo um treinamento de intercessão profética aqui, numa vez que você veio no nosso encontro de intercessores, Círio, o meu grupo de treinamento, quando nós aplicamos a intercessão profética, eu tive uma visão. Eu não tive oportunidade de partilhar com você depois, mas estou partilhando aqui. Eu tive uma visão de um ônibus que cairia de cima de uma ponte e todos que estariam dentro daquele ônibus morreriam. E nós ouvimos de Deus o que Ele queria que nós fizéssemos aqui. Nós estávamos aqui, o nosso grupo. E nós fizemos o que Deus indicou que nós deveríamos fazer na intercessão. Clamamos, rezamos naquele dia. E uma semana depois, quem é do Brasil vai lembrar, um ônibus foi sequestrado em cima da ponte Rio-Niterói. Somente o sequestrador morreu. As vidas foram preservadas. Porque Deus comunica a nós. Por isso nós precisamos escutá-lo. Por isso que o Pai está dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu escutai-o. Hoje eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, mas porque hoje, no dia da transfiguração, fazem 31 anos que eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Só que não foi na igreja, foi num baile funk no Rio de Janeiro. Aí, meu Rio de Janeiro, que continua lindo. E o engraçado, porque eu nunca tive curiosidade de olhar a data. Há 3 anos atrás, eu falei, nossa, agora o celular volta. Aí fui voltando, porque eu sabia que era o primeiro final de semana de agosto do ano de 1995. Quando eu chego lá, era dia 6, dia da transfiguração. Lá num baile funk, Jesus falou comigo. E ele disse, você só me procura quando você precisa. Foram 3 vezes que ele falou. E o interessante, que quando eu cheguei na Canção Nova, o Padre Jonas me atendeu. E eu contei a história para ele, o nosso fundador. E aquele olho dele atento em cima de mim. E eu contei, falei, olha, padre, a minha vida é essa, eu entreguei a minha vida inteira. Tudo que eu tinha feito de errado, né, no passado, claro, era o passado, não é tudo que eu tinha feito. E o padre olhando atento para mim assim. E eu falei, padre, tinha um primo meu que estava passando por um processo de libertação e a renovação carismática católica estava se reunindo na casa da minha família para rezar por esse meu primo. E aí o padre parou e olhou para mim e falou assim, é dessa maneira que funciona a intercessão. Às vezes, agora aprendendo ainda mais a intercessão profética, às vezes a gente acha que é lá no sul que está precisando de chuva, mas Deus sabe que é no Nordeste. E Deus sabia que quem precisava mais naquele momento era você. E a chuva caiu primeiro em você, depois o seu primo foi totalmente liberto. E hoje eu estou aqui para dizer para você, a intercessão funciona. E olha o que aconteceu comigo. Você, claro, eu era um bêbado. Vivia drogado. Na prostituição do mundo. Mas intercessores rezaram. Acredito que, além daqueles que rezaram por mim lá em casa, outros eu vou
conhecer só no céu. Jesus vai dizer, essa pessoa estava lá no Japão rezando, pedindo pela conversão dos pecadores, e eu alcancei você, lá no Brasil. E eu fiz na sua vida essa obra lá no Brasil, porque homens e mulheres resolveram pagar o preço da intercessão, você foi salvo. Se eu sou sacerdote hoje, é porque rezaram por mim. Talvez pessoas que eu vou só conhecê-las lá no céu. Porque aquela oração, e eu acredito muito na palavra que o padre Jonas trouxe para mim, porque o padre é profeta de Deus, não é? Nós estamos aqui nessa casa, que é fruto dessa profecia, do Carisma Canção Nova, e do sim do nosso fundador, mas ele diz para mim, é assim que acontece a intercessão. Agora, aprendendo a intercessão profética, a gente adentra na escuta, no coração de Jesus, recebe os pesos do coração de Jesus, aquilo que ele quer que nós intercedamos, mas eu sou fruto da intercessão. Talvez, eu não sei se há 31 anos você já estava nesse ministério rezando, talvez está diante de mim pessoas que rezaram pela conversão dos pecadores, e o pecador Roger Luiz, no dia 6 de agosto do ano de 1995, num baile funk no Rio de Janeiro, recebeu a visita de Jesus, porque intercessores intercederam para a conversão da juventude, dos pecadores, e eu sou fruto disso. Por isso eu quero dizer para você, muito obrigado pelo seu sim dado a Deus no ministério. E você verá lá no céu todos os que você ajudou a salvar pelo seu sim. Pelo seu jejum, pela sua oferta, pelos seus rosários, pelas suas adorações, pelas missas que você participou, viveu, por tudo aquilo que você fez. Deus usa do seu sim para a transformação. E Ele quer transformar o mundo a partir de nós. Quero convidar você a ficar um pouquinho de pé na presença dEle. Levanta as suas mãos, começa a interceder. Interceda em primeiro lugar, pedindo ao Senhor que hoje, da mesma maneira que Ele me visitou nesta data, há 31 anos atrás, Ele possa visitar pessoas que agora precisem dessa visitação. Ele possa agora visitar pessoas que nós nem imaginamos. Talvez pessoas que estão numa situação limite, de risco de morte, pessoas que estão no crime, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão, talvez, nessa hora, até pensando em tirar a própria vida. Mas vamos devolver essas vidas para Jesus. Agora, ergue os seus braços e peça, Jesus, visita aqueles que mais precisam da nossa oração de intercessão. Visita aqueles que agora nós vamos saber lá no céu do efeito dessa oração feita nesta casa, neste lugar de intercessão, de comunhão, de vida, de unidade. Visita, Jesus, visita talvez pais de famílias que estão desesperados, mães, pessoas que estão agora precisando da intercessão porque estão num estágio de quase morte, mas que serão agora milagrosamente curadas. Nós estamos no Tabor, Jesus, de braços erguidos agora, tendo consciência de que o Senhor nos trouxe aqui para falar ao nosso coração. Nós agora abençoamos essas pessoas. Nós agora pedimos a visitação dessas pessoas. Mas ergue os seus braços agora. Não importa a nação que você veio. O que importa agora é que você está pisando em terras brasileiras. Interceda agora pelo Brasil, pela transformação espiritual da nossa nação, pelo avivamento do Brasil, pelo avivamento da fé católica no Brasil, que agora algo de extraordinário comece a acontecer na nação brasileira, por esse encontro profético, por vozes proféticas que agora levantam a voz e os braços para interceder na presença de Jesus, sabendo que Ele continua salvando, que Ele continua resgatando, que Ele continua libertando pessoas que talvez agora no Brasil vão ser levantadas como profetas dessa nação, homens e mulheres que já estiveram na liderança e que arrefeceram, que abandonaram por causa de tantas situações, vão ser redespertadas. Nós oramos pelo movimento carismático, pela renovação carismática no Brasil. Nós rezamos pelas novas comunidades, nós rezamos pelas escolas de formação, escolas de liderança. Nós rezamos por todos aqueles que estão unidos a nós no Caris Brasil,
por toda a presidência, a coordenação, por todos que estão nos estados. Nós agora os visitamos em intercessão e pedimos: Senhor, desperta a nação brasileira, desperta o povo brasileiro, desperta, e que essa transformação espiritual possa gerar tudo aquilo que é a consequência do batismo no Espírito Santo do Brasil, da nossa nação. Nós agora intercedemos pelo Brasil. Mantenha os seus braços erguidos. A imagem é da batalha enfrentada pelo povo de Deus. Quando Moisés e Arão mantinham os braços erguidos, Josué vencia Amaleque. E é uma grande vitória que o Senhor está estabelecendo. É uma grande vitória que vem pelos braços erguidos. É uma grande obra de transformação que o Senhor mesmo realiza pela nossa intercessão. Pede-me e dar-te-ei por herança as nações. Agora interceda pela sua nação. Você que está aqui representando a sua nação. Nós pedimos às nações da face da terra. Se o Senhor está nos pedindo que nós devolvamos a Ele os povos, as nações, as cidades, nós agora de braços erguidos, Senhor, queremos responder ao seu apelo. Ao seu apelo. Estamos pedindo às nações, os 5 continentes, estamos colocando cada uma das nações, que haja um despertamento mundial, que haja uma ação extraordinária que vem do seu coração para as nações da face da terra. Eu não posso deixar de te pedir que com seus braços erguidos você interceda por esta casa. Interceda agora pela Canção Nova. Reze agora pela Canção Nova. Reze agora para que esta comunidade que tem presente nela o coração dilatado do seu fundador, que amava a todos, que acolhia a todos, peça que essa graça se estabeleça ainda mais nesse tempo, nesse novo tempo que a Canção Nova está vivendo, mas que aquilo que o Senhor tem para esta obra, se você está pisando aqui, é profético, você está aqui. Todas as nações que estão aqui representadas, é profético para a Canção Nova. E como presidente da Canção Nova, eu peço, reze agora, peça que toda a comunidade seja visitada, batizada no Espírito Santo, avivada, viva o propósito que Deus estabeleceu para este novo tempo. Neste lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.